Olá, boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu estava aqui meditando, estava aqui pensando nas coisas que Deus já fez por mim, as coisas que Deus já me livrou, já me cuidou. Esses anos todos de vida que Deus ele me carregou no colo dele, nos braços dele. Porque se eu andasse pelas minhas pernas, com certeza eu não estaria aqui hoje. Não estaria mesmo. A minha vida sempre foi muito sofrida. A minha mãe me contou que quando ela estava grávida de mim, ela tentou me tirar, ela tentou me abortar. Ela não queria a minha gravidez, ela não queria ter mais um filho porque ela já tinha vários outros. Então ela disse que me teve em casa, eu nasci em casa. Na época ela falou que morava em Queimados. E falou que eu nasci em casa com a ajuda de uma parteira. Minha mãe falou que me teve no chão, ela estava deitada no chão. Disse que os restos, né, da gravidez, placenta, ela disse que a pobreza era tão grande que ela me teve no chão. Falou que o cachorro levou a minha placenta. Eu nunca me esqueci disso, nunca. Eu tô com 45 anos e eu nunca me esqueci disso. Então a gente teve uma vida muito sofrida, muito dolorida, muito pobre. Eu me lembro que eu sentia tanta fome que eu passava mal de fome. Eu era bem magrinha, mas eu só lembro da fome que eu tinha, entendeu? Que eu queria comer e não tinha coisas para comer. Eu me lembro que a gente morava no complexo do Alemão quando eu era criança. E a gente morava perto da Curva da Morte. O nome da rua era Curva da Morte. E a gente morava próximo ali. E perto dessa Curva da Morte tinha um lixão. E os caminhões vinham ali jogar os lixos ali. Então nesse lixo às vezes vinha resto de comida, resto de carne, resto de sanduíche, as sobras das lanchonetes. Eu sei que eles descarregavam tudo ali. E eu pequena, eu me lembro como se fosse hoje, eu pequena, junto com meu irmão, não lembro qual irmão era. Eu sei que eu tenho quatro irmãos. Um deles saía comigo para ir para aquele lixão. E lá eu pegava coisas para comer, que eu sentia muita fome. Lá eu pegava e levava para casa. Também eu sei que uma vizinha tinha um pé de amendoeira, né? E também catava daquelas amêndoas para comer. Tanto era minha fome, tanto era a pobreza. Eu não gosto de macarrão hoje, porque eu sei que na minha casa, naquela época, tinha muito macarrão. Não é que tinha muito, era o que dava para comprar. Minha mãe comprava, meu irmão comprava e fazia aquele macarrão. Então hoje eu não gosto de macarrão porque comi tanto isso na infância. E com tudo isso, Deus ele já me amava, ele já cuidava de mim, já me carregava nos braços dele. Então eu me desenvolvi muito rápido, eu me tornei mocinha muito rápido. Eu criei corpo muito rápido. E as pessoas me olhavam, sentiam, né? Viam que eu me desenvolvia muito rápido e isso não foi legal para mim. Não foi legal. Passei por uma fase muito difícil, morando nesse complexo do Alemão. E foi uma experiência triste, dolorida, coisa mesmo que eu não desejo para ninguém. Então os anos foram passando. Eu me lembro que o meu pai ainda nessa época morava com a gente. E depois de muitos anos morando nesse complexo do Alemão,
Eu sei que o meu pai foi trabalhar de zelador num condomínio, num prédio, condomínio não, num prédio na Rua Honório, ali no meio, o Caxambi, mais ou menos isso. E levou a gente para morar com ele. Levou eu, meu irmão menor, meus outros irmãos, e a gente foi morar com ele ali no Caxambi. Ele trabalhava lá e a gente morava, né? E acabava todo mundo ajudando, porque meus irmãos lavavam os carros dos moradores, a gente ajudava a varrer, e a vida foi passando e a gente morando ali. E ali a gente já não passava tanta necessidade, né? Porque tinha o trabalho do meu pai, tinha as pessoas que, né, os moradores que ajudavam a gente, davam algumas coisas, chamava a gente para fazer algum servicinho na casa deles. E eu fui crescendo muito triste, com uma agonia no meu coração, uma tristeza muito forte, uma dor muito forte, porque eu não conseguia ser feliz, eu não encontrava felicidade. Via meu pai e minha mãe brigando muito, muita fome. Meu pai bebia demais, a minha mãe voltada somente para o espiritismo. Não tenho nada contra. Se você que está assistindo esse vídeo é espírita, eu te respeito a sua decisão, não tenho nada contra. Eu só estou contando a minha experiência. E, e assim foi a minha vida até os 15 anos, se eu não me engano. Mas antes disso, eu já tinha passado por uma situação muito triste, muito dolorosa. E mesmo com tudo isso, com certeza Deus estava me carregando nos braços dele, porque senão não era nem para eu estar aqui contando essa história para vocês. E o tempo passou, a gente conheceu Jesus. Jesus foi apresentado para a gente porque eu não conhecia, né? O que eu conhecia era o que eu já nasci praticamente lá dentro, que era o Espiritismo, que era a Igreja Católica, que a minha mãe levava a gente desde sempre. E depois de tudo isso que a gente passou por essa situação toda, Jesus foi apresentado para a gente. Ali parece que as portas se abriram. Deus, ele me abraçou de uma forma tremenda, ele me aceitou assim, sem me perguntar nada. Ele só abriu os braços e me aceitou, me acolheu. Fui respeitada, fui amada, fui bem recebida. Ali passei vários anos da minha vida falando com Deus, servindo a Deus, evangelizando, me envolvendo com as coisas de Deus. Mas aí o tempo passa e se a gente não se cuida, a gente se enfraquece, a gente vai se esmorecendo, vai perdendo aquela comunhão com Deus e volta para o mesmo buraco que a gente saiu. A gente volta para esse buraco. Foi o que aconteceu comigo. Eu voltei para o buraco, voltei a fazer as coisas que eu fazia antes, me afastei da casa de Deus. Mas o meu coração era um coração muito voltado para Deus. Apesar de todas as coisas que eu vivi, as coisas que eu fiz, que eu errei muito nessa vida, eu errei muito. Não era nem para eu estar aqui. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu voltei para o vômito, voltei para as coisas erradas e mesmo assim Deus, ele me sustentou, ele me cuidou, ele me guardou. É igual a história de Saul. Vocês já ouviram falar da história de Saul? Saul, ele foi um rei ungido por Deus. Ele era um homem bonito, alto, forte. E foi escolhido ali, foi ungido. Só que no início, Saul, ele tinha o coração dele voltado para Deus. Mas o tempo foi passando, ele foi se orgulhando dele mesmo, ele foi se esquecendo do que, para que ele foi chamado, para que ele foi ungido. Ele deixou de lado e passou a dar atenção ao ego dele, ao status dele de rei. E a diferença de Davi
para Saul é essa, porque Saul pecou, Davi também pecou. Mas o coração de Saul não era voltado para Deus. O coração de Saul se importava com o que as pessoas iam falar dele. Ele não se importava com a vontade de Deus, mas sim com o que as pessoas iam falar. E Davi era diferente, Davi pecou, errou, mas o coração de Davi era voltado para Deus. Ele não se importava com o que as pessoas falavam, ele se importava com Deus, com o que ele estava sentindo. Ele pecou, mas ele se arrependeu tanto do pecado dele. Ele chorava, ele orava, ele se humilhava. Ele pedia perdão a Deus. Ele queria consertar o erro dele. Mas ele tentando consertar o erro dele, ele pecou de novo, ele errou. Mas o coração dele queria acertar. Ele não tinha vergonha do que as pessoas falavam, ele não queria nem saber da opinião das pessoas. Ele queria se consertar. Até que ele entendeu que ele foi escolhido de Deus. Ele era escolhido de Deus. Com todo o pecado, com todo o erro, mas o coração dele era puro, era voltado para Deus. Essa é a diferença de Saul e Davi. O coração de um era voltado para Deus e o coração do outro era voltado para o que as pessoas falavam e pensavam dele. Então eu fiquei um tempo da minha vida pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? O que eu faço da minha vida? As pessoas vão falar isso, vão falar aquilo. E me esqueci de Deus. Hoje em dia eu não me importo com o que as pessoas vão falar, sabe por quê? Porque o meu coração é voltado para Deus. E se eu estou aqui hoje é porque Deus ele me sustentou. Ele me guardou, apesar de todos os meus erros, de toda a minha caminhada que não foi acertada. Deus ele cuidou de mim, ele me levou nos braços dele. Então hoje eu vejo aqui o que Deus me deu, mesmo sem eu merecer. Aquela